Muito bem, chegamos aqui às expressões de concentração. Muito bem, se nós estamos trabalhando com soluções são misturas homogêneas, e essas misturas homogêneas são compostas por um soluto e um solvente. Óbvio que algumas soluções possuem mais de um soluto, mas os componentes gerais de uma solução são solutos e o solvente. Quem é o soluto, Francos? É aquele que está sendo dissolvido, e o solvente é quem está dissolvendo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução de água e sal, quem que está sendo dissolvido? O sal. Então, ele é o soluto. Quem é que está dissolvendo? É a água. Então, a água é o solvente. Inclusive, a água ela é conhecida como solvente universal porque ela dissolve muitas substâncias, tá certo? Então, algumas expressões de concentração, elas nos ajudam a dar essa relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente. As principais são essas 4 que eu vou apresentar aqui para vocês, certo? É a concentração comum, a densidade, o título, que pode ser o título em massa ou o título em volume, e a concentração em mol por litro, ou concentração molar, ou como na minha época era conhecida como molaridade, certo? Há outras também relações, mas elas não são mais usuais, certo? Que eram usadas na minha época, mas hoje elas não têm tanta utilidade, que é o equivalente grama, a molaridade. Molaridade até que é usada, mas ela é raramente usada. Agora, equivalente grama praticamente está extinto. Então vamos lá. O que é cada um, né? O que é a concentração comum? É exatamente a relação entre a massa de soluto em gramas, certo? Repare bem que sempre a massa que a gente vai utilizar vai ser em gramas aqui. E o volume total da solução, já contando tudo. O que você tinha de solvente, quando você misturou, que aumentou o volume, é o volume total. Sempre em litros. Então, a unidade da concentração comum é gramas por litro. Beleza? Outra unidade também que trata da massa pelo volume é a densidade. Só que com uma diferença primordial, que a densidade ela trata da massa da solução toda, enquanto na concentração comum a massa era só do soluto, só do que você está dissolvendo. Na densidade você conta a massa total, a massa tanto do soluto que você está dissolvendo, quanto a massa do solvente, a massa total da solução, pelo volume que essa solução ocupa, certo? Repare também que a densidade ela pode ser também em gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Lembra que eu falei para vocês que ml é a mesma coisa que centímetros cúbicos? Então você pode expressar dessas duas formas, ou em gramas por mililitro ou gramas por centímetro cúbico. O título, gente, ele representa uma fração daquele soluto no total da solução. Francos, troque em miúdos aí. Por exemplo, eu falei para vocês que você pode ter soluções com solutos diferentes. Então, por exemplo, você tem uma solução de soro caseiro. Você tem uma quantidade de sal, uma quantidade de açúcar dissolvidos em água. Se eu lhe perguntasse, Francos, quantos por cento você tem de sal, quantos por cento você tem de açúcar e quantos por cento você tem de água? Quem é que vai me dizer isso? O título. Então, o título vai me dizer a porcentagem de cada componente daquela solução. Você pode calculá-lo em relação à massa, ou seja, quantas gramas você colocou de soluto em um total da solução, ou volume também, quantos ml você tinha colocado naqueles outros ml. Por um exemplo de título em massa que você vê usualmente, eu não espero que todo dia não, né? Mas você vê usualmente. Todo mundo aqui já foi numa UPA, todo mundo já tomou soro na veia. Então lá você vai ter no rótulo do soro quantidade solução salina 0,9%. Ou seja, daquela bolsa de soro, 0,9% é só de sal, certo?
Outro título em volume, agora isso é mais usual ainda e para alguns todo final de semana, que é o título em volume. Quando você olha no rótulo da bebida, ele tem a quantidade de volume, a porcentagem de volume de álcool naquela bebida. E na quantidade, concentração molar, ou que no livro didático, né, da Marta Reis, ela usa a expressão concentração em quantidade de matéria. Por quê? Porque a mol é a quantidade de matéria, né? O N é a quantidade de matéria, é o mol, certo? Então, como é em mol e o volume é expresso em litros, então a expressão é mol por litro, certo? Então, molaridade sempre vai ser mol por litro, beleza? Vamos lá. Sabendo que 400 ml de uma solução foi preparada a partir da mistura de 2 gramas de um determinado sal com 198 gramas de água, determine o valor de sua densidade. Então, o que é que ele quer, meu povo? Densidade. Densidade ela é expressa em quê? É a massa total da solução dividido pelo volume total da solução expresso em ml. Então, vamos lá. Quanto é que é a massa total? Você tinha a massa do soluto mais a massa do solvente. M1 é soluto, M2 solvente. E o M sem o índice é a solução, tá certo? Então, soluto, quantas gramas eram? 2 gramas, você dissolveu. Em quantas gramas de solvente? 198. 198 mais 2 vai dar quanto? 200 gramas. Muito bem. 10 em matemática. O volume que você tinha era quanto? 400 gramas. Então, agora você tem que densidade não é massa pelo volume, massa é 200. Volume 400, o que é que você faz, Frank? Substitui na fórmula. Divide um pelo outro, massa 200 gramas, volume 400. Quanto é 200 dividido por 400? 0,5 gramas por ml. Então, essa é a solução, é essa a densidade da sua solução, 0,2 gramas ou 0,5 gramas por ml. É o item B. O título, que é aquela porcentagem do quanto você tem da substância na solução. Vamos lá. Calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, que é o C3H8O3, em 1.600 gramas de água. Vamos lá, aqui as duas fórmulas do título em volume, o título em volume e o título em massa. O que é dado aqui? É massa ou volume? Gramas é a unidade de quê? Massa. Gramas é a unidade de quê? Massa. Então, vou usar a fórmula do título em massa. Detalhe, gente, ó, título, como você vai dividir um número menor por um maior, o título sempre vai ser menor que 1, certo? Para você obter a porcentagem, você vai pegar o resultado dessa divisão, multiplicar por 100 para obter a porcentagem em massa e a porcentagem em volume. Vamos lá. Então, como era título em massa, né? Vamos lá. O título é o que? Massa do soluto dividido pela massa do soluto mais do solvente. Quanto é que era o soluto que você dissolveu de glicerina? 368 gramas. Dividido a massa do soluto, que é 368 gramas, mais a massa do solvente, que no caso era a água, que você dissolveu quanto? 1.600 gramas. Vamos lá, quanto é que dá isso? Dá 1.968, então vai ficar 368 dividido por 1.968, que dá quanto? 0,186991. Aproximando isso, gente, você tem um total de quanto? 0,187. Como aqui, ó, depois do 6 é número maior que 5, você arredonda o 6 para cima. Por isso que ficou 7.
certo? Ele está aqui, esse é o seu título, certo? Repare que não tem unidade. Por quê? Porque grama cortou com grama. Então não pode ter unidade porque ele é uma porcentagem, certo? Ele é uma porcentagem, então não pode ter unidade. Então vamos lá. Como é que eu vou transformar isso para porcentagem? Multiplicando por 100. Então, se você quiser o título em porcentagem, você pega o título que você calculou e multiplica por 100. Então, vai ficar 0,187 vezes 100, que dá quanto? 18,7%. Então, nessa solução que você preparou, quantos por cento de glicerina está nessa solução? 18,7%. Frank, se eu quiser saber a porcentagem de água, quanto é que falta para 100%? Hein? Falta quanto? 81,3%. Então, a diferença, 81,3%, é a quantidade, a porcentagem de água. Tá certo? Agora uma questão de concentração comum. Vamos lá. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, que é o NaCl, em 2 litros de água. Olha, considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Ou seja, o que ele está querendo dizer? Você tinha 2 litros, colocou 4 gramas de cloreto. Não mudou nada, continuou sendo 2 litros, não aumentou o volume. Então, o volume final total da solução é 2 litros. E o quanto de massa que você dissolveu? 4. Como é que eu sei a concentração comum? Ora, mas concentração comum é a massa de soluto dividido pelo volume total da solução. Quanto foi que você dissolveu lá? 4 gramas. Quanto é o total da solução? 2 litros. Quanto é 4 dividido por 2? Matemáticos de plantão. 2. 2 o quê? Gramas por litro. Não esquecer a unidade, viu, gente? Unidade sempre é importante para a gente saber o que é que a gente está falando. Difícil, gente, não é não, viu? É difícil, é um prédio bem alto. Vamos lá. Outro exemplo de concentração comum. Em um rótulo de leite em pó integral, lê-se. Vamos lá. Modo de preparar. Coloque o leite integral instantâneo sobre a água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada. Para um copo, 200 ml, 2 colheres de sopas bem cheias de 30 gramas. Então, ele está dizendo que se você quiser preparar um 200 ml, você tem que colocar 30 gramas. A composição média do produto é em pó, que de gordura são 26%, proteínas 30%, lactose 35%, sais minerais 6%, água 3% e lecitina 0,2%. Então essas são as porcentagens desses componentes nesse pó, leite em pó, certo? A porcentagem em massa indica-nos a quantidade de gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó. Calcule a concentração em massa em gramas por litro de proteína em um copo de 200 ml de leite preparado. Então, ele quer saber quanto você tem naquele copo de quê? Proteína. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que calcular a concentração da solução feita. O que é que a instrução dizia? Dizia que para cada copo de 200 ml você tinha que misturar quanto de leite? 30 gramas. Muito bem. Lembrando que concentração comum, gente, é sempre gramas por litro. Nunca esquecer, é gramas por litro. Então, você tem que transformar esses 200 ml aí em litro. Como é que você faz? Você divide por 1000, certo? Voltando 3 casas, vai ficar 0,2 litros. Então, a concentração, que é a massa pelo volume, vai ficar o quê? 30 gramas dividido por 0,2, que vai dar exatamente igual a 150 gramas por litro. Então, essa é a concentração do leite no copo que você preparou. Mas ele quer saber a concentração de leite? Não. Ele quer saber o quê? A concentração de proteína. Então, vamos lá.
é de quanto? 30%. Muito bem. Se você preparou o copo, foi 150 gramas por litro. Se fosse leite, ou se fosse todo o leite proteína, seria a quanto? X. Faz a regrinha de 3, ó. X vezes 100, 100x. 30 vezes 150, 150 vezes 30. Vamos lá. O 100 estava multiplicando aqui, vai para o outro lado, dividindo. 150 vezes 30, 4.500. 4.500 dividido por 100, volta duas casas, vai ficar igual a quanto? 45 gramas por litro. Só essa é a concentração de proteína desse leite em pó que você está ingerindo em um copo. Então, se você ingerisse 1 litro desse leite, você estaria ingerindo 45 gramas só de proteínas, tá certo? Agora sobre concentração molar. Vamos lá, que é a última forma de expressão de concentração. A concentração em mol por litro, ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para 1 litro de solução, dado que a massa molar da glicose é 180 gramas por cada mol. Concentração molar, meu povo, vamos lá. Molaridade é o quê? É o número de mols do soluto dividido pelo volume total da solução em litros. Mas o que é o número de mols? É a massa que você tem daquele soluto dividido pela massa molar. Lembra aquela que a gente faz a soma, somando a massa de cada átomo para ver o total? Você tem a massa do que você dissolveu dividido pela massa molar, assim você tem o número de mols. Então vamos lá. Na questão, quanto foi que você dissolveu? 18 gramas. A gente tem que primeiro calcular o número de mols para depois dividir pelo volume, certo? Ele não deu o número de mols, ele deu massa. Quanto? 18 gramas. Muito bem. A massa molar é quanto? Ele deu na questão também. 180. Quanto é 18 dividido por 180? 0,1 mol. Então, esses 18 gramas que foram dissolvidos, eles são equivalentes a 0,1 mol desse soluto, certo? E ele disse que a solução tinha um volume total de quanto? 1 litro. Então, agora sim, que eu achei o mol, eu posso substituir 0,1 dividido pelo volume da solução, que é 1 litro. Que é quanto? 0,1 mol por litro. Essa é a concentração de glicose nessa solução preparada. Uma coisa bem interessante, para a gente ver como é que funciona essa questão de cálculos estequiométricos na indústria. Uma coisa bem interessante, o ácido tartárico, que é um conservante usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva, durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração em quantidade de matéria ou molaridade do ácido tartárico em um refrigerante é 0,175 mol por litro, qual é a massa de ácido utilizada na fabricação de 100 mil litros de refrigerante? Então vamos aqui numa situação hipotética. Suponhamos que você seja o gerente de uma indústria ou você seja o químico responsável de uma indústria de refrigerantes que quer produzir diariamente 100 mil litros desse refrigerante. Quanto você vai precisar comprar de ácido tartárico para que você tenha essa produção diária? Já que a concentração desse ácido tartárico tem que ser 0,175. Vamos lá, gente. Como é que vamos desenrolar isso? M1, que é a massa do ácido tartárico, é o que você quer encontrar, não é isso? Ele dá outras informações. Ele não dá a massa molar do ácido tartárico, mas indiretamente ele dá. Por quê? Porque ele fornece a fórmula molecular e assim você pode calcular. Lembra? Eu tenho 4 carbonos. Qual é a massa atômica de cada carbono? É 12. Então vai ficar 12 vezes 4,
mais. Você tem 6 hidrogênios. Qual a massa de cada um deles? É 1. Então vai ficar mais 6 vezes 1. O oxigênio são 16 a massa dele e você tem 6 oxigênios. Então vai ficar 16 vezes 6. Somando isso tudo, você vai ter um total de 150 gramas por cada mol de ácido tartárico. Então essa é a massa molar. Outro dado que ele deu na questão, o volume. Quantos litros de refrigerante você quer produzir? 100 mil litros. E ele também deu o quê? A molaridade. A concentração e quantidade de matéria tem que ser quanto? 0,175. Então vamos juntar essas informações e a gente pode calcular o que a gente quer. Eu sei que massa, ou molaridade, né, número de mols pelo volume, certo? E esse número de mols, né, a massa pela massa molar, a massa você não tem, certo? Aqui, ó, vamos substituir. Então você pode substituir, ó, esse N por isso aqui, ó. Vai ficar o quê? Massa por massa molar vezes o volume embaixo. Aqui você transforma essas duas fórmulas numa única fórmula. Então vamos substituir os valores na fórmula, certo? Molaridade é igual a quanto? 0,175. Massa é o que você quer encontrar. Dividido. Massa molar é quanto? A gente calculou ainda agora. 150. E o volume é quanto? 100 mil litros. Repare bem, ó, que a massa molar, o volume estão dividindo, então vamos para o outro lado o quê? Multiplicando. Então vai ficar massa é 0,175 mol por litro, vezes 150 gramas por mol, vezes 100 mil litros. Litros aqui está embaixo e litros está em cima. Corta litros com litros. Mol está embaixo aqui. Mol está em cima aqui. Corta mol com mol. Só sobrou o quê? Gramas, porque é a unidade de massa. Olha aí. Análisezinha dimensional. Então, quanto é que dá a multiplicação? Dá 2.625.000 gramas. Muito bem. Óbvio que você não vai chegar comprando essa ruma de gramas. Você vai dizer, dá 2.625.000 gramas. Não, você vai geralmente com a quantidade grande dessa para a indústria, você compra em toneladas. Então você convertendo isso aqui para toneladas, a gente tem um total de 2,625 toneladas, ou seja, eu dividi por 1 milhão, certo? Ufa, é isso aí. Então, essa é a importância dos cálculos estequiométricos. E outra coisa, gente, cálculo estequiométrico é resolver exercício, é colocar isso em prática, é trabalho braçal para a gente aprender a trabalhar com esses números de qualquer forma e abrir o nosso raciocínio. Então, façam os exercícios, continuem praticando, que tudo vai dar certo. E é isso aí, ficamos por aqui. Valeu!